Olá, meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos os que estão nos assistindo nesse momento, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos entrando nesse momento com mais uma lição da escola bíblica que nós temos aqui, da nossa Igreja Assembleia de Deus de Sara. Eu tenho certeza que você será abençoado através da palavra de Deus. Eu estava observando aqui que o tempo passa tão rápido. Faz tão pouquinhos dias que nós estávamos na primeira lição, no primeiro trimestre, já estamos no segundo trimestre, na lição de número 4. Olha só, terminando o mês de abril, Deus até aqui tem nos abençoado. Em meio à pandemia que nós estamos vivendo hoje, seria tão maravilhoso nós termos uma aula junto com todos, participando. Como é bom desfrutarmos das bênçãos de Deus juntos, isso é coisa maravilhosa. Mas ainda bem que nós temos os nossos meios de comunicação que nos dá acesso até você, para nós juntos aprendermos com a palavra de Deus, esses assuntos que são de uma importância muito relevante. O texto da nossa lição, ou o título da nossa lição hoje, o tema, nós estamos na lição de número 4, e o tema é a iluminação espiritual do crente. A iluminação espiritual do crente. E só no primeiro aqui, nesse tema, para nós entendermos esta lição, é importante entendermos o tema da lição. Quando se fala em iluminação, ela fala de uma comparação bem simples, mas quando nós entramos numa casa à noite, com todas as luzes apagadas, quando nós entramos, nós podemos tropeçar talvez no móvel que está ali, uma cadeira, alguma coisa parecida. Quando acendemos a luz, nós sabemos onde é que nós estamos caminhando, sabemos onde é que nós estamos passando. Quando a Bíblia, ou quando o tema é sugerido sobre iluminação espiritual do crente, nada mais é do que nós entendermos a palavra do Senhor e termos a convicção de que Deus está conosco, nos guiando em meio às trevas em que nós estamos vivendo. Porque se nós olharmos o mundo hoje, o pecado tem tomado conta, e a Bíblia fala que o pecado, ou seja, as trevas simbolizam o pecado. E nós precisamos estar dirigido pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. Se nós olharmos em Salmos, Salmos de número 119 e o verso 105, o salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Logo eu preciso entender que a palavra de Deus é que me dá iluminação para me viver uma vida reta, sem tropeçar no pecado, mas tendo a certeza que Deus estará na minha vida. Bem, esse é o tema que nós vamos discutir hoje, a iluminação espiritual do crente. O texto áureo está em Efésios, no capítulo 1 e o versículo 17, que diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Olha que coisa maravilhosa o texto que Paulo está escrevendo aos Efésios. Porque o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A palavra de Deus, a Bíblia, revelada para nós. Logo nós olhamos na verdade prática que diz assim: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferida aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre coisas maravilhosas que estão reservadas para aqueles que obedecem a sua palavra, que aceitaram Jesus, que vive uma vida agradável a Deus. Então, na leitura bíblica em classe, está em Efésios, ainda no capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 23.
Então nós temos aqui alguns versículos, são 9 versículos, que nós iremos fazer leitura junto com todos vocês, você que está nos assistindo, que irá nos assistir, para que nós possamos compreendermos este assunto tão importante. Diz assim a Bíblia, Efésios, no capítulo 1, versículo 15, até o versículo 23. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. Isso aqui é um texto que Paulo está escrevendo aos irmãos em Éfeso, e ele está falando que ouviu falar da fé deles. E ele diz, pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. Então, há uma coisa boa aos irmãos de Éfeso, dizendo que eles estão exercendo a fé, e não somente a fé, mas também o amor. No versículo 16 diz assim, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Olha o que Paulo vai dizer. Paulo está dizendo que nas suas orações ele está lembrando dos irmãos em Éfeso, está louvando a Deus e dando graças a Deus devido à fé e do amor que eles estavam exercendo. No versículo 17, para que o nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Olha só, o que nós estávamos falando no início sobre iluminação, se nós olharmos em Efésios, já no capítulo que está aqui na Bíblia, no capítulo 4, e o versículo 17, Paulo também está dizendo assim, 4 e 17 de Efésios, e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade dos seus sentidos, entenebrecido no entendimento, olha só, entenebrecido que é na escuridão do vosso entendimento, não dando espaço para a compreensão das coisas de Deus, entenebrecido no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Olha só, quando nós abrimos o nosso coração para Deus e nos dedicamos à sua palavra, logo nós vamos ser iluminados. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho. E observando o versículo 18 diz, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Essa parte é muito interessante, entendendo que nós tendo paz com Deus, andando com Deus, tendo comunhão com Deus, compreendendo as Escrituras Sagradas, logo nós somos dignos de herdarmos alguma coisa tão maravilhosa que Deus tem preparado para nós. O versículo 19, o qual a sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Cristo está vivo, Cristo está à direita de Deus Pai nos céus. E o versículo 21, acima de todo principado e poder e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Oh, glória! Que coisa maravilhosa! Que coisa interessante que está reservado para nós e entendermos que o nosso Deus, o Senhor Jesus, tem todo poder. Ele é o Senhor dos senhores. E logo a Bíblia diz que quando Jesus ressuscita e aparece aos seus discípulos, e uma das coisas que ele fala é-me dado todo o poder no céu e na terra. E hoje ele transmite pelo Espírito Santo de Deus esse poder à igreja. Olha só,
a igreja exerce um poder extraordinário, o Espírito Santo de Deus, que repousa sobre a nossa vida. Logo, nós somos iluminados pelo Espírito Santo de Deus que está sobre nossas vidas. Oh glória, que coisa maravilhosa, não é verdade? Você que está nos assistindo agora, com certeza, eu já estou sentindo aqui algo maravilhoso, porque a palavra de Deus é maravilhosa. Quando nós lemos e nos dedicamos a ela, e a gente sente realmente a presença do Espírito Santo de Deus, e a importância que é que a Bíblia não existe como eu interpretar ela no modo natural. Não tem como eu naturalmente, como ser humano, tentar compreender as Escrituras. Mas se eu der o espaço ao Espírito Santo de Deus, a Bíblia mesmo, ela já nos direciona a nós vivermos em espírito, lermos em espírito, buscarmos o Espírito Santo, porque é Ele que nos dá sabedoria e que nos faz compreender aquilo que para as pessoas, para os carnais é incompreensível, mas para aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, logo a Bíblia se torna algo tão maravilhoso e a fé nossa ela é acrescentada. Então é tão importante que não basta somente ler, não basta somente ler a Bíblia. Nós precisamos entender e saber que nela nós encontramos a vida eterna. Então nós precisamos não somente ler, mas também colocar a Bíblia, a palavra de Deus, em prática. E aí o Espírito Santo de Deus nos dá discernimento para nós podermos viver uma vida não plena, porque aqui no mundo, enquanto estamos vivendo aqui no mundo, nós não temos a vida plena. Mas um dia nós vamos alcançar a plenitude. Um dia eu tenho essa certeza. Hoje eu sou um homem cheio de erros e falhas. Me esforço para lutar e obedecer a Deus o máximo que eu posso. Mas, porém, eu sou um ser humano, sujeito a muitas coisas. Mas vai chegar o dia, a Bíblia Sagrada vai dizer, que esse corpo aqui, ele será transformado em um corpo incorruptível. E aí sim eu vou alcançar a plenitude. Assim como ele é, eu vou ver. Eu vou ter esse acesso ao Senhor Jesus. E essa é a minha esperança. E como a sua esperança também. E é isso que nós estamos aprendendo dentro dessa lição tão importante, tão maravilhosa. E a hora passa muito rápido. E nós precisamos continuarmos a nossa lição no primeiro ponto. O primeiro ponto diz assim, a esperança da vocação e as riquezas, olha só que coisa linda, da glória de Deus. Então, a esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Oh, glória a Deus! E quando nós sentimos o Espírito Santo e fomos agraciados pelo sacrifício de Cristo, tendo a certeza que hoje nós somos salvos, logo nós temos uma herança gloriosa, que é nos dado por graça. Aleluia! Primeiro ponto do primeiro tópico. A ação da graça e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos. Aqui ele está falando dos efésios, dos crentes de Éfeso. No capítulo que nós fizemos a leitura em classe, no capítulo 1 e o versículo 16, ele fala sobre isso. E por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como eleição, porque fomos eleitos para sermos salvos, e predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Olha só, que assunto maravilhoso. Não que Deus predestinou um grupo de pessoas para ser salvo. Não. Porque o amor de Deus é para todos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, sem discernimento, sem distinguir classe, pessoas. Não, Ele amou o mundo. Não importa a classe social, não importa se ele é ignorante ou se ele é um grande sábio, não importa nada disso. Deus amou os seres humanos, a vida, cada ser humano. Porém, é preciso que os seres humanos precisam entender que existe um Deus
e que Ele é Senhor e que Ele pode salvar. Então, quando eu aceito Jesus, logo eu passo a ser filho. Por intermédio de Cristo, eu passo a ser filho. E logo eu sou predestinado da salvação, porque a salvação, quem aceita Jesus é salvo. Então, quando eu aceito Jesus, eu entrego a minha vida para Ele, me arrependo dos meus pecados, eu passo a ser uma nova criatura e eu sou predestinado a uma vida eterna, a uma salvação. Glória a Deus. E logo eu sou eleito para herdar esta salvação. Ele intercede para que seja concedido aos seus eleitores, aos seus leitores, o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Olha só, que volta ao início do que nós estávamos falando. É impossível entendermos a Deus naturalmente. Impossível. Eu preciso então rogar a Ele, o Espírito Santo de Deus. Vai me ajudar a compreender as coisas de Deus. Logo nós entendemos que Deus é Espírito. E os que adorem, adorem em Espírito e em verdade. Não há outra forma de adorar o nosso Deus. Se nós olharmos em 1 Coríntios, no capítulo 2 e o versículo 14, eu quero ver se eu encontro aqui, para nós fazermos leitura, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Logo, no natural, não consegue compreender e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Logo o apóstolo Paulo está ensinando isso também, e no versículo 15 ele diz assim, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Oh, glória! Que coisa maravilhosa! Hoje você está compreendendo a lição, sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está aí com você. O Espírito Santo está aqui conosco, e ele nos dá compreensão desses assuntos. Então, para entendermos, precisamos lermos e vivermos de acordo com a vontade de Deus. Por isso, ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Isso tudo está na leitura que nós fizemos na leitura bíblica em classe. Vamos para o segundo ponto do primeiro tópico. Eu acho que nós vamos deixar até algumas coisas para trás, porque essa lição ela é vasta e tem uns assuntos muito maravilhosos. E nós vamos tentar resumir aqui alguma coisa. A esperança da vocação. O escritor está dizendo aqui, dessa escola bíblica, em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. É importante que, se nós esperarmos somente nessa vida, somos os mais miseráveis. Logo, nós precisamos entender que tem algo reservado para nós, para aqueles que servem o Senhor. A vida não é isso aqui que nós vivemos, não. Nós somos abençoados, graças a Deus. A igreja é abençoada, é próspera, Deus está conosco, está nos guardando, está nos livrando, está nos abençoando. Temos alegria em servir o Senhor aqui nesta vida. Porém, tem algo muito melhor nos aguardando. E que o Espírito Santo de Deus possa nos fazer entender isso e nós vivermos com esta esperança de um dia estarmos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. E assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos, que eu acho fundamentais e importantes. Deus chamou pessoas no passado. Vamos olhar em 2 Timóteo, no capítulo 1 e o versículo 9. 2 Timóteo. Eu vou ver se eu consigo encontrar aqui rápido. 2 Timóteo, capítulo 1 e o versículo 9 diz assim: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos
dos séculos. Olha só, antes Deus na sua onisciência já tinha nos chamado. Deus já sabia da minha posição, de como eu iria fazer. Deus já sabia da tua vida e por isso te chamou e te predestinou para esta salvação tão gloriosa. Ou seja, uma chamada em que Ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. Fomos salvos pelo sacrifício de Jesus Cristo. Glória a Deus. A parte B, ou seja, o segundo ponto, a chamada abrange serviço e santificação no presente. Tem um texto que está em Filipenses 3, capítulo 3, versículo 14, que eu vou procurar ler para vocês também. Filipenses, capítulo 3, e o versículo 14, que diz assim, 3 e 14 Filipenses: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno com Deus. Aleluia! É tão maravilhoso isso, quando nós entendermos que o Espírito Santo de Deus, Ele tem o maior prazer de estar conosco e de nos ajudar quando nós fizermos a nossa parte, de não nos corrompermos com o pecado, com as coisas deste mundo. E aí eu vejo aqui um texto importante da palavra de Deus, que o tempo não nos permite, mas nós vamos já passar para a parte a C, que diz assim: a participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Oh, glória! Essa é a minha esperança. Um dia, nós vamos estar com o Senhor, e ali o veremos face a face. Oh, glória, pelo sacrifício de Cristo que nos deu esse direito. O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário nos purifica de todo pecado, nos tornando novas criaturas. E então, enquanto estamos nesse mundo, enquanto estamos vivendo nesse corpo, nós padecemos e estamos ausentes de Deus. Mas vai chegar um dia que esse corpo será transformado em um corpo incorruptível, perfeito, e ali estaremos para sempre com o Senhor e vamos estar face a face. E aí eu gostaria de ler 1 Coríntios, capítulo 13, que vai falar sobre a excelência do amor, mas eu vou ler só o versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 13 e o versículo 12, que diz a Bíblia: capítulo 13 de 1 Coríntios e o versículo 12 diz assim: porque agora vemos por espelho em enigma, enquanto estamos aqui, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Isso é o que o apóstolo Paulo está escrevendo aos irmãos de Coríntios. Olha só, hoje nós conhecemos em parte, desfrutamos em partes, sentimos a presença do Espírito Santo, mas um dia vamos estar para sempre com Ele. Terceiro ponto do primeiro tópico: as riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança, que está na leitura bíblica em classe que nós fizemos no capítulo 1 e o versículo 18. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Colossenses capítulo 1 e o versículo 12, eu quero ver se consigo ler também para vocês. Colossenses 1 e 12, dando graças ao Pai, que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. Olha só, já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como, olha,
primeira dádiva que nós recebemos é perdão dos nossos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Olha só, quando Cristo morreu na cruz do Calvário e quando nós o aceitamos, primeira coisa, recebemos o perdão dos pecados, passamos a ser filhos, somos adotados e termos parte das bênçãos que nós vamos desfrutar no porvir. Como, por exemplo, vemos Deus, a Cristo, e o adorarmos. Sim, no dia, se nós olharmos em Apocalipse, eu vou fazer questão de ler esse texto, em Apocalipse capítulo 22, versículo 3 e o versículo 4, Apocalipse, quero ler com os irmãos aqui esse texto que é tão importante. Glória ao nome de Jesus. Vou tentar achar aqui, para nós lermos Apocalipse, no capítulo 22, versículo 3 e 4, que diz assim, ó. E ali, essa é onde nós vamos estar. E ali, nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos os servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Glória a Deus. Aleluia. Isso são coisas que, por mais que eu venha às vezes nesse mundo a passar por alguma dificuldade, enfrentar algumas tribulações, enfrentar alguns desafios que muitas vezes nós passamos, como a pandemia que nós estamos vivendo agora. Mas uma coisa é certa, ainda que nós venhamos passar por situações difíceis, as coisas que nós estamos passando agora, a aflição desse tempo presente, desse século, não se comparam com aquilo que Deus tem reservado para aquele que os amam. Oh glória, tem algo maravilhoso para nós. E então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Isso foi o próprio Cristo falando no Evangelho de Mateus, no capítulo 25 e o versículo 34. Mas eu vou passar para o segundo tópico, para nós adiantarmos a nossa lição de hoje. Diz assim, o segundo tópico, a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Glória a Deus, esse poder imensurável, esse poder que não tem como medirmos, esse poder eterno. E aí nós lemos o comentador dessa lição, diz assim, o poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Oh glória! Que coisa maravilhosa! Eu posso sentir esse poder. Você pode sentir esse poder maravilhoso que nos faz vencedores, que nos faz triunfar diante das maiores dificuldades, porque tudo aqui nesse mundo é passageiro, tudo que nós sofremos aqui vai passar, mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Olha só, primeiro ponto do segundo tópico, a sobreexcelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus, que é na leitura bíblica em classe, no capítulo 1 e o versículo 19. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego uperbalô, que na forma adjetivada significa extraordinário. E eu vou ler, 2 Coríntios, capítulo 4 e o versículo 7. Vamos ver se eu consigo achar aqui. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz assim, ó.
Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, um poder extraordinário em nós, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, vem do céu sobre nossas vidas. Já a expressão seguinte, megetos, grandeza, objetiva, enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja, que está em Mateus capítulo 26, e o versículo 64, quero ver se eu consigo ler para os irmãos também, capítulo 26 e o versículo 64, que diz assim: disse-lhe Jesus, tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. Todo poder aqui, natural, tudo existe medida, não é verdade? Tudo existe limite, tudo existe como saber. Porém, o poder de Deus é ilimitado, é imensurável. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem, um poder extraordinário. E eu vou ler 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, para nós compreendermos um pouquinho melhor. 1 Pedro, ou 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Mediante a esse poder, pelo sacrifício de Cristo, nós saímos da perdição eterna para viver a salvação. E que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusa na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Oh, glória! Aí o segundo ponto do segundo tópico diz a força do poder divino. Eu vou só fazer uma leitura porque eu preciso entrar e encerrar essa lição, que a nossa hora passa, que seria o tópico 3, que vai falar sobre Cristo, nosso exemplo de exaltação, e aí vai falar algo tão maravilhoso que é o que nós almejamos. Então aqui nesse segundo ponto do segundo tópico diz a força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, Efésios capítulo 1, versículo 19, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos concordes entre si. Primeiro, a palavra operação, que é a tradução de energeia, e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em divindade. Segundo a expressão força, vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. E finalmente, ichos, que indica o poder inerrante de Deus. Aí nós temos uma variedade de versículos. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que, inerrante à sua natureza divina, opera em favor dos que creem, para aprofundar essa impressionante descrição. Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Preste bem atenção. 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Primeiro, onde é que Jesus está? Vai falar da ressurreição de Cristo. Não tem como contestar. Está vivo. Sua ascensão à direita de Deus nos céus.
está à direita de Deus no céu. O próprio Estevão, o primeiro homem a morrer, por amor a Cristo, que foi morto a pedrada, inclusive o apóstolo Paulo estava lá e contemplou. Estevão disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem à direita de Deus. E ele vai falar assim, em pé à direita de Deus. E sua elevação acima de todo o domínio. Aí quando Jesus cita: é-me dado todo o poder no céu e na terra, e nesse versículo ele diz assim: e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Oh glória, nós temos um poder extraordinário. Cristo é o cabeça da igreja, e nós somos a igreja. Glória a Deus. Para encerrar, nós vamos falar agora no tópico 3, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Pena que não dá para nós comentarmos muito, porque a nossa hora já está passando. Nesse ponto, veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus, disponível também aos crentes. Oh glória! Esse poder extraordinário foi nos dado. Jesus disse: eis que vos dou poder. Jesus disse isso aos seus discípulos. Os seus discípulos herdaram o poder do Senhor Jesus para curar pessoas, para vencer toda a fúria do nosso adversário. Esse poder está também sobre a minha vida, está também sobre a tua vida. Hoje, você tem um poder extraordinário. Nós estamos, eu fico pensando que às vezes nós nos acostumamos tanto a ser crente, que voltamos aqueles rituais que parece que somente na igreja, voltar para casa e ficarmos assim já está bom. Não, nós precisamos muito mais do que isso. Nós temos um poder extraordinário que está sobre nossas vidas e nós precisamos ter consciência disso. Nós precisamos nos apoderarmos desse poder através da nossa fé. Nós precisamos vencer todo esse mundo e o pecado através do poder de Deus que nos foi dado. Glória a Deus. Primeiro ponto do terceiro tópico. Cristo, as primícias dos que dormem. Assim como Cristo foi ressuscitado, foi o primeiro, nós também um dia vamos ser. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder incalculável de Deus Pai. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos também ressuscitados. Quantas pessoas que estiveram comigo, foram meus amigos e hoje já não estão mais entre nós. Quantas pessoas que já o seu corpo tombou, já foram sepultados, mas eu tenho certeza que um dia eles vão ressuscitar. Assim como Cristo ressuscitou, um poder extraordinário. Quando deram o arrebatamento da igreja, logo o apóstolo escreve dizendo que quando o Senhor voltar, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele e ali estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Segundo ponto do terceiro tópico, Cristo elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo-o à sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. E aí nós temos um Salmos tão maravilhoso que eu acho que dá para nós lermos, aproveitando bem que é Salmos de número 110. Diz assim, Salmos de número 110, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os meus inimigos por escabelo de teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. O teu povo se assentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá.
Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira. Julgará entre as nações, enchê-la-ás de cadáveres, ferirá as cabeças de grandes terras, pelo caminho descendentar-se-á no ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida. Isso é uma profecia de Jesus. Glória a Deus. Terceiro ponto do terceiro tópico: Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de tudo o principado, de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal, de todo título que se possa conferir nessa era e também na era por vir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja. E segundo, que Deus designou a igreja para ser expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. Glória a Deus. Todo poder. Escute o que eu estou dizendo agora. Com que nós aprendemos com esta lição, o poder de Deus é imensurável. E Ele designou esse poder. Jesus Cristo é o cabeça da igreja, nós somos a igreja. Ele cuida de cada um de nós, Ele nos protege, nos livra do mal, e nós temos uma autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez você que me assistiu nessa escola agora, talvez você tenha enfrentado tantas situações e você ainda não conseguiu entender o poder de Deus e a grandeza de Deus. Escute, todos os seus problemas para Deus é nada. Ele tem todo o poder e quer dividir com você. Receba as bênçãos de Deus e seja abençoado pelo Senhor Jesus Cristo. Estarei lendo a conclusão e encerrando essa maravilhosa escola. Embravecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus. Atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem em Jesus. Aleluia! Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Fica com Deus e até a próxima aula.